Dizem que para quem sabe ler, um pingo é letra. E dizem também que a gente pode ler muito mais que livros. A gente pode ler as nuvens, a gente pode ler o dia, a gente pode ler o mar, as ondas, enfim. A gente pode ler a vida o tempo inteiro. Esse diálogo entre nós e a vida é uma perspectiva muito interessante, né, não? Eu sou Ellen Darla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Até porque se a gente entender essa perspectiva, abre espaço para a gente conversar com a vida, ou melhor, para a gente ter um diálogo muito mais saudável com a vida. E se a gente olhar para a natureza, ela se comporta por meio de padrões, assim como os nossos padrões de pensamento, de crenças, eles vão produzindo uma organização, quer dizer, uma ação que vai desencadear um comportamento, que vai desencadear uma reação. A natureza também se comporta em ciclos, em padrões, ela se manifesta, ela cria a realidade por meio de padrões, e nós também. Então, pensando assim, a gente está exatamente onde a gente se colocou, percebendo que os padrões organizam a vida. A gente entende que tudo é perfeito como é. Se a gente interpretar essa leitura, a gente vai entender exatamente o que a vida está nos dizendo. Talvez seja o momento de você transformar alguns padrões de comportamento para que você tenha novas respostas. Se a gente não entende esse diálogo, é como se a gente estivesse conversando com uma pessoa e estivesse perguntando o que você disse, mas o que mesmo? E a pessoa tendo que repetir. São as lições que a gente repete a vida inteira e demora a entender por que aquilo está se repetindo, por que algumas coisas se repetem na sua vida muitas vezes. Será que falta qual link? Qual será que é o aprendizado que ainda falta? Qual é a questão que precisa fechar para você mudar de ano na escola, para você mudar de nível de aprendizado? Ler a vida e interpretar essa resposta da vida, não como uma punição, mas como um feedback para que a gente possa atravessar as nossas limitações, traz uma perspectiva de crescimento muito importante. O que está te faltando para finalmente você conseguir interpretar aquilo que a vida está te dizendo? O que te falta para você ouvir o que está óbvio, o que a vida está deixando claro para você? Essa resistência em fazer essa leitura daquilo que está óbvio pode ser exatamente o que te falta para fechar as questões da prova e mudar de nível. Para que ficar resistindo, ficar batendo na mesma tecla? Tem tanto aprendizado na frente, tem tanta vida para acontecer, basta você aprender a ler. Interpretar esse texto é a chave para você conseguir identificar quais os padrões que você precisa ajustar na sua vida. Não se preocupe, porque essa interpretação ela pode ser ressignificada no decorrer da sua vida. Coloca sua energia em aprender a fazer essa leitura. Lembra quando você aprendeu a ler? Provavelmente você nem lembra mais, né? Pois é, a gente lê por meio de símbolos. Nem sempre as coisas são óbvias. E depois que você aprende a ler, você começa a perceber o significado da metáfora, não só daquilo que está escrito literalmente. E a vida é assim também. Muitas vezes ela usa de metáforas para que a gente vá mais profundo na experiência. Talvez a vida esteja te solicitando para experiências mais profundas e aí depende de você estar disponível ou não para se abrir e ter coragem de entender aquilo que a vida está falando com você. Pode ter certeza que vai ser um diálogo muito produtivo, muito profundo e muito realizador. Sabe por quê? Porque no fim, a vida sempre quer conduzir a gente pelo caminho da evolução. Então aprende a ler, que as respostas que você procura provavelmente estão entre as linhas que você está pulando. Não existem segredos que não sejam revelados para uma pessoa que lê entre linhas. A gente se vê no próximo episódio.